E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, com plataforma Gonçalves Dias e o projeto A Prova Mais Enem dos concursos. Uma grande iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso público agora. Preste bem atenção, o QR Code que está aí na imagem do vídeo. Você vai, após essa aula, você assiste a aula, você baixa o QR Code, você vai ler o que está aí escrito na parte teórica que nós disponibilizamos sobre o tema da aula, que vamos já falar, e também resolver alguns exercícios que nós disponibilizamos. Exercícios, inclusive com a resolução deles, com o gabarito, que vão com certeza lhe ajudar na sua aprovação agora do Enem concurso. Ok, galera? Então vamos lá. Nós iremos discutir hoje, dentro da realidade brasileira, um tema que ele é muito importante para todos nós, como cidadão brasileiro. Não só para nós, mas para todos os cidadãos brasileiros. Independente do credo, da raça, da sexualidade, para todos os cidadãos brasileiros. Nós iremos discutir o chamado Estado Democrático de Direito, que poderíamos fazer, e lógico, muitas críticas à democracia. A democracia, na verdade, ela está sujeita a críticas, como qualquer outro sistema, mas a democracia, ela é algo que garante o meu direito de fala e o seu direito de fala. A democracia, ela permite que os contrários, possam debater. A democracia, ela permite que nós, que temos posições ideológicas diferentes, possamos, na verdade, ter espaço de fala. Ela permite o meu e o seu direito de fala. Então, ela permite para a gente o que os gregos chamavam de isegoria. Ela permite nosso direito jurídico, que os gregos chamavam de isonomia. Então, é muito importante, ainda mais que a democracia, ela vem garantir direitos, assim como obrigações. Daí essa ideia do Estado Democrático de Direito. E nada melhor do que você pensar em Estado Democrático mostrando a Constituição de 88, mostrando alguns artigos dessa Constituição. E a partir daí, pensando na afirmação da nossa cidadania, da minha cidadania, da sua cidadania, da nossa cidadania. Daí a importância de discutir o Estado Democrático de Direito, porque na Constituição eu tenho essa garantia, que a Constituição de 88, esse Estado Democrático, ele vai permitir eu me afirmar como cidadão brasileiro. Então é muito importante que a gente mantenha, que a gente lute, porque esse Estado Democrático, ele sempre foi ameaçado. Nos últimos tempos, esteve ameaçado. Então é importante que a gente tenha a noção do que é esse Estado Democrático de Direito. E a Constituição garantindo, e isso é importante para a afirmação da nossa cidadania. Observe que a Constituição de 88, e a afirmação da cidadania, é importante para a gente discutir o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, se eu for buscar um conceito para ele é definido juridicamente por onde? Por onde eu uso uma definição jurídica para ele? É justamente pelo respeito aos direitos humanos fundamentais. Olha só. Então, nós vamos juridicamente garantir o Estado Democrático de Direito a partir do momento que eu tenho respeito aos direitos humanos fundamentais. Aí sim, esse Estado Democrático de Direito está garantido. E quando se fala de direitos humanos fundamentais, está se falando de direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos políticos. E que tais direitos são garantidos por onde? Pelo direito constitucional, está lá na Constituição. No seu artigo 5º,
Está lá na Constituição. Garantindo os nossos direitos humanos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade, os meus direitos individuais de ir e vir, os meus direitos coletivos de me associar, os meus direitos sociais de participar de determinados grupos, meus direitos políticos de ter ou não ter, de estar vinculado ou não a uma ideologia política. É preciso, na verdade, se ter essa compreensão que esses direitos humanos, eles são direitos constitucionais. Eles são direitos garantidos pela Constituição brasileira. Né? Eu costumo sempre dizer, olha, se qualquer coisa, estou aqui, o artigo 5º me garante essa fala. Né? Então é muito importante a gente olhar para esses direitos. Quando você olha a atuação, por exemplo, do Estado, né, e direito dos cidadãos do Estado Democrático de Direito, o que a gente percebe na questão sobre a atuação do Estado? E dos direitos dos cidadãos nesse Estado democrático. Como é que se observa isso? Ora, é evidente que isso, a ação do Estado, ela está limitada pela Constituição. O Estado não pode fazer nada contra a minha fala se eu tenho direito a ela. O Estado não pode fazer nada contra a minha sexualidade se eu tenho direito a ter ela. O Estado não pode fazer absolutamente nada, né, a eu participar de um determinado movimento social se eu tenho direito a isso. E isso tudo está onde? Na Constituição. Então, o que limita a atuação do Estado no que diz respeito a qualquer agravo contra o meu direito, seja ele individual ou coletivo, seja ele social e político, o que limita o Estado a me censurar, a proibir a minha fala, é o quê? É a Constituição. Então a atuação do Estado está limitada. Quer dizer, o Estado democrático de direito, ele existe a partir do momento em que a atuação do governo é limitada pela Constituição, porque a Constituição vai garantir os meus direitos. Ela vai garantir os meus direitos. Por isso que é muito importante você saber quais são os seus direitos constitucionais. É importante você ler a Constituição, buscar os seus direitos constitucionais. Certo? Outra coisa, os direitos sociais e proteções jurídicas, tá, dos cidadãos são garantidos por quem? Pelo Estado. Então, o Estado ele não tem que limitar a ter direitos, ele tem que garantir meus direitos sociais. O Estado tem que garantir a minha proteção jurídica, eu sou cidadão. Tá? Tá lá, a Constituição diz que esse é o papel do Estado. E como é que ele tem que fazer isso? Através dos governantes. E esses governantes, eles têm que ser escolhidos de forma democrática. Não tem que ser uma tirania. Esses governantes não podem ser escolhidos ou se manter no poder através de golpes. Porque se eles são escolhidos e se mantidos no poder através de golpe, se eles são mantidos no poder através de golpe, ou escolhidos por uma determinada classe política, eles não representam um Estado democrático de direito. Então é muito importante que se tenha eleições. O processo eleitoral ele é importante para garantir esse Estado democrático de direito, porque ele é importante para a afirmação da minha cidadania. Certo, galera? Beleza? Outra coisa, quando você olha para o surgimento do Estado de Direito, o surgimento do Estado de Direito, ele remonta à chamada Era das Revoluções. Ele remonta, na verdade, às revoluções ali do século XVII e XVIII. Porque quando eu falo do século XVII, eu estou falando da chamada Revolução Inglesa, principalmente a Gloriosa, que acabou instituindo a Revolução Gloriosa, ela instituiu a Declaração de Direitos. Ela vai instituir a Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights, que garante que o papel do rei na Inglaterra era reinar e do parlamento governar. Ou seja, garante uma monarquia constitucional, limita qualquer tipo de ação tirana absolutista do Estado monárquico inglês. E se nós observarmos, a Declaração dos Direitos da Inglaterra,
alcançada após a Revolução Gloriosa, ela vai estar presente no preâmbulo dos documentos fundamentais para garantir o nosso Estado Democrático de Direito, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, organizada pela Unesco. Está lá a Declaração de Direitos. Assim como se tem, por exemplo, a França Revolucionária do século XVIII, a Revolução Francesa, que através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, apesar de nós podemos questionar essa declaração, principalmente o lado mais patriarcalista dela, mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai garantir os direitos, o quê? Os direitos naturais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, como Locke falava. Ela garante os direitos civis, a igualdade jurídica. Esses documentos foram importantes para que se tenha, mais tarde, o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Outra coisa importante é quando se fala das características. Mas, Jereba, quais são as características de um Estado Democrático de Direito? Para que eu possa olhar melhor. Quais são as características do Estado Democrático de Direito? Ora, a divisão do Estado em 3 poderes. Não existe um só poder no Estado Democrático de Direito. Não existe um poder moderador que concentra o poder nas mãos do imperador. Não existe um ato institucional número 5. No Estado Democrático de Direito, não. Se existe isso, não é o Estado Democrático de Direito. Um ato institucional número 5 não pode, porque ele gera, como gerou, uma hipertrofia do poder ao Executivo Federal, como fez durante a ditadura civil-militar, principalmente na época do Médici. Então, na verdade, tem que ser 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, para ter o equilíbrio. Tem que ter uma harmonia, uma independência, para ter o equilíbrio, baseado lá em Montesquieu. Lá, basicamente, na ideia de Montesquieu, que foi um pensador iluminista do século XVIII, que na obra Espírito das Leis falava dessa independência e harmonia desses 3 poderes. Aí sim, nós teremos o Estado Democrático de Direito, os poderes trabalhando de uma forma harmoniosa, e sendo independentes. O que não quer dizer que não há choques de interesses e conflitos, mas tem que se ter um bom senso. Outra coisa, o Estado Democrático de Direito é quando você tem leis promulgadas pelo Poder Legislativo. Sim, quem faz as leis é o Legislativo. Se o Executivo ou o Judiciário fizer as leis, aí não é um Estado Democrático de Direito. Isso compromete. Porque o papel do Executivo é executar. O papel do Judiciário, do Estado Democrático de Direito, qual é? É basicamente ter o entendimento e julgar essas leis. O Legislativo é fazer essas leis. Uma característica do Estado Democrático de Direito é criado e regulado pela Constituição. Quem regula e cria esse Estado é a Constituição. É fundamental. Por isso, é importante que nós possamos olhar para os nossos direitos na Constituição brasileira. Outra característica do Estado Democrático de Direito é que os órgãos do Estado, os órgãos do poder público, os órgãos estatais, eles devem ser harmônicos, eles não tem que ocorrer choque entre os órgãos de governo. Uma Secretaria de Educação entrar em choque com a Secretaria de Saúde, como se olha muito isso, ou o Ministério X entrar em conflito com o Ministério Y. Não, tem que ter harmonia. Afinal de contas, eles são órgãos públicos, têm que ter essa harmonia, E até mesmo para controlar uns aos outros, Para que haja um controle de um em relação ao outro. Então, são características do Estado Democrático de Direito. Outras características. A lei impõe limites ao poder das decisões dos governantes. O governante não pode tomar qualquer decisão. No Estado Democrático de Direito, as leis vão impor limite às decisões dos governantes para eles não se tornarem tiranos. No Estado Democrático de Direito, as decisões governamentais, elas devem sempre obedecer o quê? A Constituição. Eu jamais posso tomar uma decisão
eu como presidente da República, eu como governador e prefeito, tomar uma decisão que está acima da Constituição. Aí já não é o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, as ações e decisões devem garantir todos os direitos constitucionais aos cidadãos. Então, o Estado Democrático de Direito, qualquer ação do Estado, qualquer decisão do Estado tem que garantir, na verdade, direitos constitucionais para nós, que somos considerados, evidentemente, cidadãos. Quando se fala de direitos básicos, né, porque o Estado Democrático de Direito, ele tem a presença de direitos básicos que estão presentes na nossa Constituição de 88. O que são direitos básicos? Direito à moradia, e que, infelizmente, muitos não têm essa moradia, mas é um direito que está lá na Constituição. Acesso à saúde, infelizmente, quando alguns têm, de uma forma precária. Isso é um direito básico. Isso é garantir o Estado Democrático de Direito. Acesso à educação básica, acesso às informações pessoais, eu posso pedir e o governo tem que me dar as informações que eu necessito, ou qualquer empresa, acesso ao sistema jurídico, a me defender. O Estado tem que garantir isso. Repare, mas essas garantias são muito precárias. Ou seja, sufrágio universal, o direito a participar do processo político, o direito a votar. Então, são características que qualquer Estado democrático de direito tem que ter. Sem essas características, e repare que a Constituição é muito importante, sem essas características fica muito difícil, essas características, muitas delas são garantias constitucionais, fica muito difícil eu me afirmar como cidadão. E se eu não me afirmo como cidadão, eu não tenho, com certeza, a presença de um Estado democrático de direito. Tá? E aí, galera, a gente coloca essa questão bem aqui, para pensar sobre isso. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição no Brasil. Na ocasião, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que chamou essa Constituição de cidadã, fez um discurso que terminou com o seguinte trecho, discurso de Ulisses. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. A Constituição é fundamental para me afirmar minha cidadania e ter um Estado democrático de direito. Que a promulgação, porque ela foi votada, seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil. As mudanças mencionadas no discurso de Ulisses Guimarães referem-se à expectativa de quê? Quais são as expectativas dessas mudanças? Né? Muito bem, olha só. Fortalecimento dos princípios do governo militar? Pelo contrário, que os princípios do governo militar não são princípios do Estado Democrático de Direito. Aprovação da consolidação das leis do trabalho? Não. Fala de direitos constitucionais. Olha só, voltando aqui. Alinhamento aos ideais soviéticos? Pelo contrário. Alteração do sistema político? Não é alterar o sistema. Nós vamos continuar com uma república presidencialista. Se trata de garantir os direitos democráticos para os cidadãos brasileiros. Então, é solidificar, ou seja, garantir, tornar sólido o acesso aos brasileiros à cidadania, até então limitada. Principalmente o direito ao voto, que era restrito para presidente da República. Durante a ditadura militar, esse direito ficou restrito, porque as eleições elas foram indiretas. Então, o direito ao voto, basicamente, é uma garantia constitucional fundamental que vai nos trazer um Estado democrático de direito e garantir a nossa afirmação como cidadão. Então, resposta à letra B, solidificação do acesso dos brasileiros à cidadania, até então limitada. Ok? Beleza? Resposta à letra B. Então, lembre-se, fundamental ter acesso à cidadania. Constituição, e aí você tem o Estado Democrático de Direito. Tá? E não esqueçam, hein? Final desse horário, terminou a aula, o que você vai fazer rapidinho? Baixar o QR Code, dá uma olhada no que o Jereba colocou lá, de teoria, olhar as atividades, que tem lá o gabarito, a resolução, para você o quê? Ser aprovado.
Um grande abraço, ó. Beijos. Até mais.